Continuando o nosso curso de Projeto de Desenvolvimento de Algoritmos, neste módulo nós vamos ver o assunto Operadores e Expressões. Esse módulo nós vamos dividir em duas aulas e nessa primeira aula nós vamos ver os objetivos dessa aula, desse módulo, o que a gente gostaria que vocês aprendessem, o que são expressões, nós vamos falar sobre expressões aritméticas, expressões de vários tipos, saber o que é uma constante, que está envolvido também na parte de expressão, falar sobre os diversos tipos de operadores que a gente usa para construir uma expressão, falar sobre os operadores aritméticos, em particular nessa aula, e expressões aritméticas. Depois disso a gente encerra e o restante vai ser na segunda aula. Bom, detalhando os objetivos, nós vamos falar sobre os diversos tipos de operadores e expressões. Nós vamos mostrar as regras que devem ser usadas para se escrever as expressões. Essas expressões têm regras fixas, como a gente já tem visto em várias etapas do nosso curso. O computador exige que as coisas sejam bem definidas e escritas segundo regras estritas, né? Da mesma maneira, nossas expressões vão ter que seguir algumas regras. Depois nós vamos mostrar como é que essas regras são aplicadas para a gente avaliar uma expressão, que é o objetivo, você tem uma expressão, avaliar e chegar a ter um resultado. E por último, nesse módulo, nós vamos mostrar o que é o conceito de atribuição de resultados, o que significa isso. Isso é uma coisa que está ligada à computação, é ligada à memória, é ligada ao conceito de variável. Isso é a última parte da aula. Bom, o que são expressões em geral? Expressões, elas combinam constantes, números, assim podemos dizer números, variáveis, que são nomes que representam posições na memória do computador, e constantes, e operadores. Quer dizer, misturando operadores, por exemplo, soma, misturando variáveis e constantes, por exemplo, o número 2 é uma constante, nós vamos ter uma expressão. Essa mistura toda deve fornecer no final um resultado, um valor. Como a gente já viu em aulas anteriores, variáveis, que é uma primeira parte da expressão, elas são nomes que nós usamos para referenciar posições da memória. Nós já vimos isso em uma aula anterior. Variáveis são nomes que nós usamos para evitar termos que nos referenciar aos valores da memória por números. É mais fácil eu chamar uma variável de nota, de raio, do que dizer que ela está na posição 1000, 1010. Constantes são valores que não mudam durante a execução do programa, por isso é esse nome. Uma constante pode ser o número 2, número 3.5, a letra A é uma constante, várias coisas podem ser constantes. Nós vamos mostrar isso mais para frente, exatamente o que significa uma constante. E por último, os operadores. Operadores são usados para combinar as variáveis e as constantes. Exemplo de operador, o operador de soma, operador de subtração, multiplicação, divisão, todos são operadores do tipo aritmético. Nós já estamos acostumados a usar isso na matemática comum que nós usamos todo dia. Continuando aqui, nessa aula e na aula seguinte, é bom deixar isso bem claro, é importante que nós vamos mostrar regras que têm que ser usadas para escrever expressões da maneira que nós vamos usar durante o curso todo. Nós chamamos essa linguagem que nós vamos usar para escrever algoritmos para os nossos projetos de pseudocódigo. Como a gente já falou isso no início, não é uma linguagem de programação ainda, é apenas uma maneira que a gente encontrou para facilitar o ensino do projeto de algoritmos. Vocês devem notar que as regras que nós vamos apresentar aqui para construir expressões, elas variam, dependendo da linguagem de programação que no futuro vocês vão aprender, vão ter pequenas mudanças. Mas nós procuramos construir as regras desse pseudocódigo que a gente usa, de maneira que a transição depois para uma linguagem de programação real, da prática que vocês vão usar para escrever os algoritmos, seja mais fácil possível. Então, as regras que nós vamos explicar aqui, que nós vamos mostrar, elas são muito parecidas com as regras da linguagem de programação que vocês vão ver mais para frente, com pequenas diferenças.
Aqui eu estou colocando alguns exemplos já para vocês verem, antes de explicar qualquer coisa, antes de mostrar as regras, antes de mostrar como é que são escritos os operadores, eu estou colocando alguns exemplos de expressões da maneira que elas são escritas no nosso pseudocódigo. E essa maneira de escrever, ela é quase que direta à maneira que, por exemplo, uma linguagem de programação normal do tipo Pascal ou Delphi que vocês vão aprender durante o curso. Observem que as expressões são escritas numa linha, não se usa, como a gente usa na matemática, escrever expressões um operando em cima do outro, é uma escrita sempre da esquerda para a direita, numa linha só. Observem que tem alguns símbolos que vocês não tenham visto antes, por exemplo, o asterisco ali, que representa a multiplicação. E também na penúltima linha aparece uma palavra chamada mod. Isso depois eu vou mostrar o que significa. E durante a aula agora nós vamos detalhar cada uma dessas coisas que nós estamos falando aqui, para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer com escrever expressões. Aqui nessa transparência eu estou só reforçando o que a gente falou, eu estou dizendo que as expressões são escritas na mesma linha, vocês viram na transparência anterior, o símbolo da multiplicação e divisão, esses símbolos da multiplicação e divisão são os únicos símbolos possíveis de serem usados. A maioria das linguagens de programação usa esses símbolos, aqueles que a gente usa na matemática normal tem que ser esquecidos, só esses símbolos, multiplicação, um asterisco, divisão, uma barra. E algumas observações que a gente vai começar a fazer, por exemplo, quando você tiver que fazer operações iguais, por exemplo, você tem que fazer uma multiplicação e uma divisão, ou você tem que fazer uma soma e uma subtração, a gente sempre tem que escolher para executar primeiro. Por exemplo, se eu tenho uma soma ao lado de uma subtração, qual é que eu devo fazer primeiro, a soma ou a subtração? Como a gente já aprendeu isso até na escola, sempre se usa começar pela operação que está mais à esquerda. Então, se eu tiver que executar operações numa expressão que tem a mesma prioridade, nós devemos escolher sempre a operação que está mais à esquerda. Isso já é uma primeira regra que a gente tem que guardar. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo 4/2 asterisco 3. Isso quer dizer o seguinte, 4 dividido por 2 multiplicado por 3. O computador, a primeira coisa que ele vai fazer é a divisão. Não tem indicação nenhuma do que tem que ser feito, ele vai fazer primeiro a divisão. 4 dividido por 2, isso vai dar 2, depois em seguida ele multiplica por 3 e dá 6. Agora, se eu quiser trocar a ordem, por exemplo, eu quero que primeiro seja executada a multiplicação e não a divisão, eu posso usar parênteses. Um parênteses antes do 2 e depois do 3, troca a ordem, significa que primeiro vai ser executada a multiplicação. E aí aparece uma segunda regra. Nas expressões que a gente usa na matemática comum, quando a gente escreve expressões, a gente às vezes usa colchetes e chaves. Em computação não tem colchete e chave em expressão. A única coisa que existe é parênteses. Vocês vão ver mais para frente exemplos onde aparecem 2, 3, 4 parênteses um do lado do outro. Isso daí é porque somente podemos usar parênteses. Repetindo, se vocês lembram das expressões matemáticas que vocês escreveram antes, às vezes a gente usa os colchetes e chave. Estou repetindo então mais uma vez, essa regra diz o seguinte, não é permitido usar colchete nem chave. Antes de falar propriamente de expressões, eu gostaria de falar para vocês sobre uma parte da expressão que a gente não viu ainda. Em computação é importante definir o que é uma constante. A gente já definiu o que é uma variável, nós tivemos uma aula inteira sobre o que são variáveis. Agora, constante. A diferença entre constante e variável, a gente pode ver por essa expressão que aparece na transparência. Nessa expressão, a gente soma a variável lado 1 com a variável lado 2 e divide por 2. Lado 1 e lado 2, eu não sei qual é o valor.
lado 1, lado 2, vai depender do meu algoritmo. Depende do que o meu algoritmo leu, o que o algoritmo está fazendo no momento. Agora, 2 é sempre 2. É uma constante, ele não muda durante a execução do programa. O programa vai ser executado dezenas de vezes e sempre a expressão vai ser dividida por 2. Agora, lado 1 e lado 2 são variáveis, elas podem assumir dependendo do que eu estou fazendo, da medida que eu fiz no momento, por exemplo. Então, esses são constantes, são valores que não mudam durante a execução do programa. E uma coisa interessante é que esses constantes também, elas não ocupam uma posição de memória da mesma maneira que as variáveis. As variáveis têm lá na memória um lugar onde a gente pode encontrar o valor da variável. A constante não, a constante fica misturada no meio do programa. Bom, continuando, vamos apresentar os vários tipos de constantes que nós costumamos usar quando escrevemos uma expressão. Da mesma maneira que a gente já viu antes, que existem variáveis de vários tipos, existem constantes de vários tipos. E os tipos são bem parecidos com os das variáveis. A gente vai repetir aqui só por questão de ficar bem claro, esclarecido, bem transparente o que são essas constantes, de maneira que vocês não misturem e não criem constantes que não podem ser usadas. As definições de constantes são parecidas com aquelas de variáveis. Por exemplo, uma constante inteira, ela para ser escrita, se eu quiser escrever uma constante inteira, quer dizer, um número inteiro, a regra está mostrada na transparência, ela pode ter uma constante inteira, ela começa por um sinal, ela pode ter um sinal que é positivo ou negativo, em seguida um algarismo entre 0 e 9, pode ser qualquer um, tem que ter pelo menos um algarismo e depois uma série de algarismos, pode ser 0 ou mais. Então vocês observam que da mesma maneira que eu falei para variáveis, numa constante inteira a gente não pode colocar espaço em branco, não pode colocar vírgulas, não pode colocar pontos, somente sinais, positivo, negativo e algarismos. Então abaixo aí estão alguns exemplos, a gente não vai entrar em muitos detalhes porque isso a gente já viu com mais detalhes na aula de variáveis, mas tem alguns exemplos aqui, mais 256, menos 32.768, tudo são constantes inteiras. Observem que não há nenhuma separação no número menos 32.768 entre milhares, né? Como às vezes a gente escreve para facilitar o entendimento, ou então colocar um ponto, nada disso pode ser feito. Constantes reais é uma definição um pouco mais complexa, já que a gente agora tem que ter uma parte inteira e uma parte fracionária. A constante real, ela começa por um sinal. Esse sinal, aquela colchete ali, quer dizer que você pode ter as chaves, querem dizer que você é opcional, você pode escrever o sinal de mais ou o sinal de menos, ou pode não escrever. Depois uma série de algarismos, com pelo menos um algarismo. Um ponto, que seria o ponto decimal, que a gente está acostumado a escrever em números fracionários, né? E depois uma série de algarismos. Observem que, da mesma maneira que em variáveis, a gente tem que usar ponto. Quando a gente escreve um número, a notação normal costuma-se escrever vírgula. Por exemplo, quando eu escrevo um valor em reais, eu separo os centavos por vírgula. Não é possível aqui. Se eu quiser escrever um número que representa um valor em reais, R$35, o custo de um produto, por exemplo, não pode ser vírgula, tem que ser ponto. Então aí tem alguns exemplos, a gente já viu isso também em outras aulas, não vale a pena a gente aqui ficar em muitos detalhes, mas observem então lá o ponto sempre, nenhum espaço em branco, somente algarismos e sem vírgulas. Caracteres são constantes que a gente usa para representar letras, números, algarismos, sinais de vírgula, ponto e vírgula.
E nos nossos algoritmos, sempre que a gente quiser representar uma constante caractere, a gente vai ter que colocar ela entre o que a gente chama de plique. Um plique antes do caractere e um plique depois. Então, por exemplo, ali está representada a constante caractere a constante caractere mais, a constante caractere espaço em branco, a constante caractere A maiúsculo, são todas constantes, são caracteres constantes. Como a gente já falou na aula sobre variáveis, as constantes são normalmente da tabela ASCII. Se vocês forem olhar naquela aula, vocês podem ver o que é essa tabela ASCII. É um conjunto de códigos que são usados para definir o que são os caracteres possíveis de serem usados. Esse conjunto inclui todas as letras, as 26 letras, todos os sinais de pontuação, multiplicação, vírgula. É uma tabela que tem 256 caracteres diferentes. Se eu quiser representar não um caractere, mas quiser representar um nome, por exemplo, Pedro Silva, isso é um conjunto de caracteres. Eu coloco da mesma maneira as letras todas que eu preciso, uma do lado da outra, e entre pliques também. Aqui, o número de caracteres que eu coloco é variável, eu posso escolher quantos eu quiser. No caso aqui tem desde 3, a constante que caractere 125. Observem que eu coloquei de propósito ali 125. Aquilo aí não é um número 125, porque está entre pliques. Então é como se fosse um conjunto de caracteres normais. Não é possível, por exemplo, fazer operações de soma, multiplicação, porque soma e multiplicação são só para números. Isso aqui é só um conjunto de caracteres. O computador não vai entender isso como um número 125, mas como um conjunto de caracteres normais, como se fossem letras. Avançando agora aqui um pouquinho mais, nós vamos usar muito, durante a construção de algoritmos, constantes lógicas. Essas constantes, elas só podem assumir 2 valores. A gente já viu isso também, os valores verdadeiro e falso. Isso vai ser bastante usado nas expressões, nem sempre como escrevendo o valor verdadeiro ou escrevendo o valor falso, mas como calculando alguma coisa, e aí o cálculo vai ter que dar ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu pergunto se 3 é maior do que 5, a resposta para isso é verdadeiro ou falso. Se 3 for maior do que 5, então é verdadeiro. Se 3 não for maior do que 5, o resultado disso é falso. Isso é uma expressão, 3 é maior do que 5, o resultado é uma constante lógica. No caso aqui, 3 não é maior do que 5, então o resultado seria falso. Essas constantes, essas operações, vão ser muito usadas, não diretamente, mas indiretamente. Vocês vão perceber isso ao longo do curso. Agora nós vamos falar sobre os operadores. Os operadores são os símbolos que nós vamos usar para indicar a operação que deve ser realizada entre os dados. Pode ser entre uma constante e constante variável, uma mistura dos dois. Exemplos de operadores, a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, são a soma, estão representadas aí, e a subtração, o sinal de mais e o sinal de menos. Os operadores que se usa para construir algoritmos, eles podem ser classificados em alguns tipos. É bom a gente saber que tipos são esses, para entender o que eles fazem. Nós temos operadores que o pessoal costuma chamar de operadores binários. Então, essa é uma classificação que vai depender do número de operandos que está envolvido na expressão. Por exemplo, um operador binário é um operador que ele precisa de 2 operandos. Uma soma, por exemplo. Quando eu vou somar, eu preciso de 2 coisas para somar. E existem operadores que são classificados como unários. É um termo usado. Unário é um operador que só precisa de um operando. Por exemplo, o sinal de menos. O sinal de menos, como está representado aí, menos 352, ele está sendo aplicado uma constante 352, a um número 352, e transformou ela em um número negativo. É um operador que só precisa de um operando. Uma outra classificação que se costuma usar também para os operandos é pelo tipo dos dados que ele está transformando.
Por exemplo, se os dados são sempre números, nós vamos chamar esses operadores de operadores aritméticos. Então, por exemplo, A mais B, 4 vezes o raio, nós estamos assumindo que A e B são variáveis que estão armazenando números inteiros ou reais, isso não importa, é uma soma de números. E 4 vezes raio é uma constante, a constante 4, multiplicando, o asterisco está indicando a multiplicação, uma variável chamada raio. Essa variável deve ter um número também armazenado nela. Então, o mais e o asterisco, eles são operadores que estão indicando operações aritméticas. Então, eles são chamados operadores aritméticos. Existem em algoritmos o que a gente chama de operadores lógicos. Eles vão mexer com dados lógicos. A gente já viu isso, os dados lógicos são aqueles que assumem valores verdadeiro e falso. Então, um operador do tipo lógico, ele vai mexer com operandos lógicos. Por exemplo, maior e aprovado. Se maior for verdade e aprovado também for verdade, esse e, o que está representado em azul, esse operador ou, o operador e o operador não, são operadores lógicos. Eles, depois nós vamos ver, eles são parecidos com soma, subtração e o sinal de menos. Eles têm a mesma maneira de operar, só que em vez de trabalhar com números, nós vamos trabalhar com coisas lógicas. A gente vai mostrar depois exemplos, isso aí vai ficar claro para vocês. Eles, inclusive, têm uma tabuada, como a gente tem tabuada de soma, eles têm uma tabuada própria. Isso vai ficar mais claro para frente aí. O outro tipo de operando que existe, operador, é o operador relacional. O operador relacional é um operador que envolve relações entre coisas. Por exemplo, eu quero saber se A é maior do que 10. Isso é uma relação. Qual é a relação de A com 10? Será que é maior? Será que é menor? Será que é igual? Será que é diferente? Ali tem dois exemplos, um de operandos e de operadores. A maior do que 10. Eu estou perguntando se o A é maior do que 10. X é menor do que menos 1? É uma outra relação. Em azul, a gente está mostrando os símbolos dos operadores. E o último tipo que existe de operadores são os operadores para trabalhar com caracteres. Isso aí, por exemplo, quando eu tenho letras, eu tenho soma para trabalhar com números. Eu teria também operadores para trabalhar com caracteres, com letras, símbolos. O problema é que esse tipo de operador, ele não é padronizado. Cada linguagem que a gente usa de programação, ela tem um tipo diferente de operador para caractere. Às vezes não existem operadores. Então, nós resolvemos no nosso curso aqui, nós não vamos adotar nenhum operador para caractere. Isso não vai atrapalhar a nossa construção, depois nós vamos mostrar que isso é perfeitamente possível, funcional, o curso não vai ser prejudicado por isso, mas nós não vamos adotar nenhum. Depois nós vamos mostrar que é possível usar artifícios para resolver esse problema de não ter operadores. Só para vocês terem uma noção do que seria um operador de caractere, algumas linguagens, por exemplo, existe uma operação para caractere que a gente chama de concatenação. O que é isso? É quando eu quero juntar dois grupos de caracteres. Por exemplo, nome com sobrenome de uma pessoa. Ou eu quero juntar a palavra terça com feira. Então eu tenho lá uma constante terça e uma constante feira. Eu quero transformar isso tudo numa constante só. Eu quero juntar dois operandos. Algumas linguagens usam um símbolo mais para fazer isso. Então aqui tem um exemplo. Considere, por exemplo, eu juntei aqui 4 cadeias. Cadeia dia, a cadeia D, a cadeia semana, são cadeias de caracteres, e ali tem uma cadeia vazia, o espaço em branco. Para eu juntar isso tudo e formar uma cadeia única, em computação, em alguma linguagem, eu usaria aquela operação. Dia, mais espaço em branco, mais o D, mais espaço em branco, mais semana. E aí, com isso, juntando todas essas palavras, todas essas cadeias, eu formaria uma só, que seria dia de semana. Mas como isso não é padrão, tem linguagens que não usam esse símbolo, usam outros, ou usam palavras
Então a gente não vai adotar isso. Eu coloquei aqui só como exemplo para vocês saberem o que seria um operador de caracteres. Aqui nós vamos começar agora a detalhar como é que se usam esses vários operadores, como é que eu construo as expressões. Nessa tabela que está aparecendo na transparência, a gente colocou o operador, o tipo dele, que operação que ele faz, e tem uma coluna, que é a última coluna da direita, que mostra a prioridade. Isso é o seguinte, se eu tiver vários desses operadores numa expressão, o operador de maior prioridade é o operador que vai ser executado primeiro, a operação que vai ser primeiro feita. O número menor indica operações de maior prioridade. Quanto menor o número, mais cedo você tem que fazer a operação, que ele é o que vai na frente da fila. Então, os operadores são operadores menos e mais, que são operadores unários. A gente já falou o que é unário. Unários são operadores que só precisam de um operando. É o sinal. Por exemplo, quando eu coloco um sinal de menos antes de uma constante, menos 5, esse é um operador unário, menos. Inverte o sinal. Quando eu coloco o sinal de mais, eu estou mantendo o sinal. Se eu tenho a constante 5 e coloco o sinal de mais, ela fica a mesma coisa, não muda nada. Depois, na ordem decrescente ali, aumentando, diminuindo a prioridade 2 é menor do que a prioridade 1. Tem operação de divisão e operação de multiplicação. São operações normais que a gente está acostumado. Só mudaram os símbolos. A gente já viu isso, para divisão é a barra e para multiplicação é o asterisco. Depois tem uma palavra mod. Aqui já aparece uma coisa completamente diferente que vocês estão acostumados. E é uma operação binária. Ela precisa de 2 operandos. Isso daí, essa palavra, ela está querendo indicar o seguinte. Se eu tiver essa palavra entre dois valores, e o que eu quero descobrir é qual é o resto da divisão inteira. Por exemplo, se eu tiver 5 vezes 3, o resultado é 15. Se eu escrever 5 mais 3, o resultado é 8. Agora, se eu escrever 5 mod 3, o que eu quero saber é o resto da divisão de 5 por 3. 5 dividido por 3 dá 1 e o resto é 2. Então, essa operação me dá como resposta 2. 5 mod 3, o resto é 2. Essa é uma operação bastante usada em computação, em várias situações. Por exemplo, se eu quiser descobrir se o número é par, se eu quiser descobrir se o número é ímpar. É uma palavra que vocês não estão acostumados, vai ter alguma dificuldade no início para ver como é que funciona isso, mas exemplos vão mostrar como é que se usa. E aí vocês vão se acostumar. Por último, com menos prioridade de todos os operadores, estão lá a soma e subtração. Esses são sempre os últimos a serem feitos. São operadores binários, soma e subtração. Então, nós temos 2, 4, 6, 7 operadores aritméticos quando se constrói o algoritmo. Aqui a gente vai fazer algumas observações. A gente já falou a maior parte delas. Números baixos, só para a gente reforçar essa ideia, se costuma fazer isso em todos os livros, então a gente está fazendo aqui. Quanto menor o número, maior é a prioridade da operação. Podia ser o contrário, a gente dizer o seguinte, quanto maior o número, maior é a prioridade. Mas costuma-se em todos os livros indicar dessa maneira, então a gente está usando a mesma tática para depois vocês não se atrapalharem. Números pequenos indicam que a operação tem que ser feita primeiro, é a primeira da fila. Novamente aqui a gente está falando dos símbolos, da multiplicação e divisão. O resultado dessas operações são sempre valores aritméticos, sempre valores numéricos, sempre números. Nós estamos falando de expressões com números e constantes numéricas. Aqui eu coloquei para vocês como é que a gente tem uma expressão, normalmente como a gente escreveria, que está acostumado a escrever na matemática, e em vermelho, como é que ela deve ser escrita em computação. Essa é a única maneira possível de se escrever.
por exemplo, a primeira linha tem ali A mais B vezes C. A única diferença do que a gente está acostumado é o símbolo. O símbolo, normalmente, da matemática ali em preto é um X, né? Como se fosse um X pequeno. Em computação, vai ter que se usar o asterisco. Uma outra coisa ali, na matemática se usa muito, a gente escreve 4, um traço em cima e embaixo x mais y. Isso não é possível, como eu já falei, em computação a expressão tem que ser sempre escrita numa linha só. Então o símbolo da divisão tem que ser a barra. E percebam ali que eu coloquei o parêntese entre o x e depois do y. Depois a gente vai explicar por quê. Uma outra coisa, ali tem o símbolo B2 menos 4AC, é uma outra expressão. Não existe, no nosso caso, no nosso algoritmo, nenhuma representação desse tipo, não posso escrever expoente. Então, da maneira que a gente encontrou para fazer isso é escrever B vezes B, que é a mesma coisa que B ao quadrado. E uma outra coisa que a gente está acostumado a escrever em matemática é implícita a operação. 4AC quer dizer 4 vezes A vezes C. O computador não aceita isso, ele tem que ter bem indicado qual é a operação que você vai fazer. Então tem ali o asterisco, 4 asterisco A, asterisco C. Então estou indicando que eu quero multiplicar 4 por A e C. As duas últimas expressões são exemplos de uso de parênteses. 1 sobre 3 vezes 3, eu posso escrever 1 barra 3 vezes 3. Como a barra e a divisão e a multiplicação têm a mesma prioridade, ele vai fazer primeiro 1 dividido por 3 e depois multiplica por 3. O computador ia fazer primeiro 1 dividido por 3 e depois multiplicar por 3. Então, primeiro ele vai fazer 3 vezes 3 e depois vai fazer 1 dividido por esse resultado. É como está indicado em preto, do lado direito da expressão. É 1 sobre 3 vezes 3. Nesse caso, então, a gente está mostrando o importante uso do parênteses, que é trocar a ordem da execução. Eu tinha dois operadores, divisão e multiplicação, que têm a mesma prioridade. Eu teria que fazer o que está mais à esquerda, que é a divisão. Coloquei o parênteses e aí a multiplicação passou a ser feita na frente. Aqui agora nós vamos mostrar para vocês então algumas observações sobre isso tudo que a gente viu nessa transparência anterior. Vamos repetir então que são pontos importantes que tem que ficar guardado. Não existem operações implícitas. Eu não posso escrever 4AC e achar que o computador vai entender isso como 4 vezes A vezes C. Se eu quiser uma multiplicação, eu tenho que indicar pelo símbolo dela, que é o asterisco. Uma outra coisa que é um erro comum, cuidado com expressões do tipo A mais B dividido, aquela barra indica que está de divisão, dividido por C menos D. Para ela ser escrita corretamente e ser feita de maneira correta, eu tenho que usar parênteses. Eu tenho que escrever A mais B entre parênteses, a barra, e C menos D entre parênteses. Por quê? Porque dessa maneira os parênteses indicam que eu tenho que fazer primeiro A mais B, depois eu tenho que fazer C menos D, e aí eu faço a divisão. Se eu tivesse esquecido disso e escrito como está na última linha, A mais B barra C menos D, entre uma soma e uma divisão, a divisão tem mais prioridade. Eu teria que fazer primeiro B dividido por C, depois eu fazia A mais esse resultado, e de tudo eu subtrairia o D. Percebam do lado direito o que essa expressão significa matematicamente. Completamente diferente da expressão da linha anterior. Então, toma muito cuidado quando eu tenho expressões matemáticas com divisões, os parênteses representam um fator importante de fazer com que a expressão execute o que a gente realmente acha que ela tem que ser feita. Nessa transparência agora, eu estou propondo para vocês 3 exercícios. Eu gostaria então que vocês parassem o vídeo, resolvessem esses exercícios, quer dizer, escrever essas expressões matemáticas na forma de pseudocódigo, com as regras que a gente viu até agora. Depois que vocês terminassem, voltavam ao ver o vídeo e a gente vai mostrar a solução para vocês. Bom,
Resolvendo esses exercícios, a primeira expressão ela está escrita da maneira de pseudocódigo, não existe expoente, então a gente escreveu x vezes x, que é equivalente a x ao quadrado. Da mesma maneira, não existe operação implícita, então eu não posso escrever 2by, eu tenho que colocar a operação de multiplicação, que é o asterisco, entre o b e o 2, entre b e o y. Então, dessa maneira, a expressão ficou completa. A segunda expressão não muda muito, a única coisa que a gente fez foi colocar aquele asterisco para tirar a operação implícita do 2 multiplicando lado 1 mais lado 2. Então, ficou 2 asterisco. Mais complicado é essa terceira expressão. É 1 sobre 1 dividido 1 mais 1 sobre x. A gente olhando essa expressão, percebe que o primeiro que tem que ser feita é a operação de 1 por x. 1 dividido por x. Em seguida, eu tenho que pegar esse resultado e somar 1. E a última coisa a fazer é dividir 1 por esse resultado dessa soma. Para indicar que a primeira operação que eu quero fazer é 1 sobre x, nós vamos usar parênteses. O resultado final, vocês observem aí, está indicado. É 1 asterisco, abre parênteses, 1 mais, abre parênteses novamente, 1 barra x. Depois, 2 parênteses para fechar a expressão. Observem que a gente só usou parênteses e observem que o parêntese mais interno é o que vai ser executado primeiro. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar o parêntese mais interno, o parêntese está mais por dentro, e vai resolver. Então, é 1 sobre x. Esse resultado ele vai somar 1 e o resultado depois vai dividir 1 sobre isso. Agora nós vamos fazer alguns comentários sobre essas expressões todas que nós resolvemos. Uma coisa importante é o seguinte, em computação, uma expressão aritmética que tem operando inteiro, somente operando inteiro, o resultado tem que dar um operando inteiro. Isso vocês vão ver que tem algumas consequências drásticas, mas que nós vamos ter que nos acostumar. Eles são diferentes do que a gente esperaria. Então, reforçando aqui, se uma expressão tem 2 operandos inteiros, o resultado é inteiro. Multiplicação, soma e subtração, isso não acontece nada muito diferente, mas em divisão nós vamos ver que isso dá um resultado diferente do que a gente está acostumado. Operandos reais, claro, vão fornecer resultados reais. Agora, se eu misturar inteiro com real, o resultado da expressão é real, quer dizer, é um número real. No conjunto dos números reais, como a gente já viu isso no aula anterior, ele é maior do que o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros é um subconjunto. Então, se eu tenho um número inteiro e um número real, o resultado é tirado do conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Aqui nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos desse tipo de coisa que a gente acabou de falar. Por exemplo, 1 dividido por 4, 1 é um número inteiro, uma constante inteira, e o 4 é uma constante inteira. Não tem nenhum operando real aí nessa expressão. Então, se eu divido 1 por 4, o resultado é inteiro. O resultado inteiro é 0. Não tem parte fracionária. Agora, se eu tivesse escrito 1.0 dividido por 4, o computador ele segue regras muito estritas, então ele ia olhar o número 1.0 é um número real, o número 4 é um número inteiro, então o resultado pode ser real. O resultado real, então, dá 0,25. Então, vocês observem que para nós, 1 por 4 e 1.0 por 4 são operações iguais, mas para o computador, ele trata de maneira diferente. A primeira só tem números inteiros, então o resultado é 0, que é um número inteiro. Na segunda, deu 0,25, porque é um número real, então eu posso ter uma parte fracionária. Observe, então, quando isso aparece misturado, o problema que dá. Por exemplo, 1 dividido por 4 mais 7,1. Para o computador, o resultado dessa expressão ia ser 7,1, porque ele ia dividir 1 por 4 e ia dar 0. E então, depois 0 mais 7,1 daria 7,1. E a primeira operação que ele ia fazer ia ser divisão, porque entre a divisão e a soma, ele escolhe primeiro para fazer a divisão, que é mais importante. Então, tomem cuidado quando tiverem esse tipo de expressão, números inteiros
dão como resultado números inteiros. Aqui tem um exemplo do que mais uma vez, mais alguns exemplos para a gente começar a se acostumar. Eu tenho uma expressão 2 mais 4 dividido por 3 menos 1. Só para mostrar a ordem, a primeira coisa que o computador vai fazer, no caso aqui nós temos 2 parênteses do lado esquerdo e do lado direito de uma divisão. Os dois têm a mesma prioridade, parênteses e parênteses, ele vai comparar os dois, são iguais, ele vai resolver primeiro da esquerda. Então ele faria primeiro 2 mais 4, deu 6, inteiro. Depois ele faria 3 menos 1, dá 2. Por último, que seria a divisão. 6 dividido por 2, 3. Vocês observam que o uso do parêntese fez com que a soma e a subtração fossem executadas antes da divisão. Isso significa o seguinte, eu inverti completamente a ordem das operações. A soma e a subtração teria que ser feita depois da divisão, mas colocando parênteses eu troquei a ordem. E ali embaixo tem aquela operação estranha que a gente já mostrou para vocês, e é a primeira vez que nós vamos dar um exemplo de expressão com ela. Por exemplo, 10 mod 3. 10 mod 3, o resultado disso, o que o computador vai ter que me dar é o resto dessa divisão inteira. Quando eu uso mod, essa operação chamada mod, ou que é uma abreviação de módulo, né, uma abreviação da palavra módulo, ela só pode ser usada com operandos inteiros. Eu não posso ter operandos reais, o computador não vai aceitar. E no caso, o que eu quero saber é o seguinte, se eu dividir 10 por 3, qual é o resto disso? Então, 10 dividido por 3 dá 3 e resto 1. Então, o resultado dessa expressão não é 3, é 1, que é o resto da divisão. Essa operação é muito usada para, por exemplo, eu quiser descobrir se o número é par ou ímpar. Se eu quiser saber se 5 é par, eu divido 5 por 2. Como o resto é 1, então isso é um número ímpar. Por exemplo, 6. 6 dividido por 2 dá 3 e o resto é 0. Como o resto é 0, isso é um número par. Então essa operação é muito usada pelo computador para saber se o número é par ou ímpar, porque ela dá o resto da divisão. Aqui eu vou novamente propor alguns exercícios para vocês. Novamente eu queria que vocês parassem o vídeo, resolvessem essas expressões e depois, logo que vocês terminassem, voltassem para ver os resultados, para ver se vocês fizeram corretamente. Agora, a solução do primeiro exercício, o primeiro exercício era 1 dividido por 3 vezes 3. 1 dividido por 3 vezes 3, o senso comum diria que o resultado é 1. Se eu divido por 3 e depois multiplico por 3, daria 1. Mas como isso é uma operação executada por um computador, ele seguiria as regras dele, e as regras dizem o seguinte, 1 dividido por 3 são operandos inteiros. Então o resultado de uma operação dessa é 0. Se eu multiplico agora por 3, 0 por 3 dá 0. Então, ao contrário do que o senso comum nosso, do que a gente aprendeu até agora, diria, o computador diria que é 0 e não número 1. Eu estou colocando esses exemplos para vocês perceberem que as regras, às vezes, ajudam, às vezes atrapalham. No nosso caso aqui, elas podem atrapalhar e se eu esquecer do que significa cada uma dessas coisas. E eu vou fazer um programa que pode dar um número errado. E aí, o algoritmo que eu fiz não vai dar a resposta correta. O segundo exercício, no caso aqui, observem que a única coisa que eu fiz é a mesma expressão, a única coisa que eu fiz foi colocar 1.0. No caso aqui, 1.0 dividido por 3, o computador vai interpretar como uma operação de números reais, vai descobrir que deu 1 dividido por 3 dá 0, 3, 3, 3, 3, depende agora de quantas casas eu puder calcular. Quando ele multiplicar por 3, também não vai dar 1, mas vai dar pelo menos mais perto do 1 do que o 0 que aparecia antes. No caso aqui vai dar 0,9999, dependendo de quantas casas eu puder armazenar. 1 dividido por 3 não dá uma divisão exata, por isso que o resultado não dá 1 como a gente esperaria. Mas novamente, deu um resultado mais perto de 1 do que o resultado da expressão anterior. Agora, aqui tem uma expressão onde eu coloquei a operação de divisão, uma soma e uma subtração.
Entre uma divisão, uma soma e uma subtração, a gente faria primeiro a divisão. Então, 6 dividido por 3 dá 2, a primeira operação. A segunda operação, agora eu tenho uma soma e uma subtração. Elas têm a mesma prioridade. Então, eu vou fazer a mais à esquerda, que é a soma. Então, eu vou fazer 3 mais 2, dá 5, e por último a subtração, 4. Nós estamos usando operações simples e operandos fáceis para a gente perceber o que é fundamental aqui, que são a ordem das operações. O que eu tenho que fazer primeiro, o que eu não tenho que fazer. Aqui eu tenho uma expressão aritmética envolvendo aquela operação mod, que a gente já viu que é o resta. Então, eu tenho aqui 13 dividido por 2, módulo 4, mod 4. A divisão e o módulo têm a mesma prioridade. Ele vai fazer primeiro a operação da esquerda. Então, 13 dividido por 2, os dois operandos são inteiros. Então, o resultado dessa operação é 6. 6 mod 4, o que eu quero saber é o seguinte, qual é o resto da divisão de 6 por 4? O resto da divisão de 6 por 4 dá 2, porque o resultado é 1 e o resto é 2. Então, o resultado dessa expressão, 13 dividido por 2 mod 4, é 2. Com esses exercícios, a gente termina a primeira aula dessa parte de operadores e expressões. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto, vendo o restante do tipo de operandos e operadores e expressões que existem.